Romanos 8:15. Veja bem, nós vamos entender o que a palavra diz, porque a palavra nos chama, aqui em Romanos 8:15, de filhos, né? Diz que nós somos filhos. E o que significa ser filho? Sobretudo na linguagem da Bíblia, porque era uma época ainda na qual a escravidão era real, quando um senhor ali tinha um escravo, o escravo não tinha o mesmo tratamento do filho, né? Porque o escravo não era filho, e o filho, obviamente, na casa do pai era livre, né? Diferente de um escravo. Então prestemos atenção. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos, e no qual clamamos Abba, Pai. Quer dizer, papaizinho do aramaico antigo, né? Vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito, né, de filhos. Recebestes o Espírito que por adoção vos torna filhos, né? Então veja bem, essa palavra é a chave para nós refletirmos, filho amado, filha querida, sobre a temática dos vícios. Porque veja bem, Deus não te criou, filho amado, filha querida, para ser um escravo, tá? Uma escrava. Escrava dos vícios, escravas das dependências. Mas pela graça da redenção que Cristo operou na cruz, pela graça do seu batismo, que é um sacramento que imprime um caráter na sua alma, que muda o status da sua alma, você se tornou filho no Filho que é Jesus, e o Filho é livre. Essa é uma característica do filho, da filha, como eu dizia, oposta do escravo. O filho é livre. E veja bem, o demônio está sempre trabalhando, presta atenção, para nos aprisionar e nos tornar escravos. Escravos de nós mesmos, escravos do pecado, escravos da impureza, escravos de tantas realidades, né? E como eu disse, a gente tem que expandir o conceito de vício. Não é só droga e bebida, também, obviamente. Mas, por exemplo, tem pessoas que são viciadas em jogos, em compras, viciadas na dependência afetiva, emocional. Pessoas viciadas no vício da aprovação dos outros, são viciadas. Se alguém não elogia, não aprova, a pessoa surta. Pessoas viciadas na impureza, na depravação, na pornografia. O vício digital, gente. O vício em anabolizantes, em açúcar que vicia, né? Em farinha branca. Vício na aparência perfeita. Quantos vícios a gente poderia dizer aqui, né? Vício é o que rouba a sua liberdade. É uma paixão. O que move o vício, dizia Santo Tomás de Aquino. Uma paixão. O que é uma paixão? É um afeto. Mas é uma paixão desordenada. É um afeto deseducado. Por quê? Porque ele se volta contra aquele que o tem. Quem aqui já ouviu falar da síndrome de Estocolmo? Já ouviu falar? A síndrome de Estocolmo é aquela síndrome caracterizada, por exemplo, por uma pessoa que é sequestrada e se apaixona pelo sequestrador. Todo mundo que cai nas amarras, nas garras de um vício, está vivendo a síndrome de Estocolmo espiritual. Ela foi sequestrada pelo vício, né? E se apaixona por ele. É um afeto desordenado, né? E, gente, o inimigo, o mal, está sempre tentando roubar a sua liberdade. Olha, eu te faço uma pergunta. O que te aprisiona hoje? O que você gosta muito que você não consegue ficar sem? Veja bem. Eu gosto de muitas coisas, mas quando eu vejo que eu não consigo ficar sem aquela coisa, eu chuto. Sinceramente falando, porque eu sei que a minha liberdade vale o preço de cada gota do sangue de Jesus. Eu já contei pela TV que eu tive uma história de drogadição, tantas coisas, e depois eu percebia que o meu cérebro ia querendo buscar outras válvulas de escape para manter o mesmo ciclo do vício. E chegou uma época que eu estava tomando 12 cafés por dia, você acredita? Quando eu percebi, eu falei, quer saber de uma coisa? Isso não vai mandar em mim, o café é maravilhoso, tá? Não tô falando que seja ruim, mas o estímulo dopaminérgico que ele realiza no cérebro tem um pouco a ver com o estímulo da droga, por exemplo, não é? Não estou falando que seja o mesmo, mas tem muito a ver. Quem estuda isso sabe o que eu estou falando. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não tomo mais café. Faz quase 2 anos. Ai, padre, foi muito radical. Para mim serviu, porque eu quero ser livre. Eu não quero ser escravo de qualquer coisa. Então chutei. De vez em quando eu tomo, quando eu estou fora do país, às vezes um café descafeinado, mas que é
O café descafeinado e um copo d'água é a mesma coisa. Só para enganar, sentir o cheiro, muito raramente, né? Se você me vê tomando, pode ter certeza, é descafeinado. Mas mesmo assim, 2, 3 vezes no ano, sabe? Não é frequente, né? Porque para mim eu vi que não dá. Eu vi que aquela coisa, por quê? Porque eu tenho um histórico, tá? Talvez você não seja assim, mas eu tinha um histórico de dependência, né? Então eu percebi que o meu cérebro está buscando. Então hoje eu estou sempre atento, sempre rezando, vigiando. Quando eu vejo que alguma coisa está querendo roubar a minha liberdade, gente, eu não penso 2 vezes, eu vou com os 2 pés na testa. Como Jesus disse, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o. Você tem que ser radical contra não ser esse doente com essa síndrome de Estocolmo, te apaixonando por quem te sequestra, se apaixonando, por quem te sequestra, né? Que é o vício. Então veja bem, o vício nos sequestra mesmo. Psicologicamente, né, ele sequestra aquilo que é a nossa via dopaminérgica, a via do prazer, né, da descarga do prazer, né? E ele nos torna escravos daquele prazer, né? Tem muitas pessoas que dizem, eu não consigo viver sem beber. Olha, me perdoe, você é um saco de batata. Você é um fraco, uma fraca, com todo respeito e carinho, mas é a martelada que eu estou dando mesmo. Não tiro nenhuma palavra. Porque você não precisa disso, meu filho. Isso que você está bebendo, usando, vai te fazer bem o dia que você falar assim, olha, eu gosto disso, mas se eu quiser eu fico 3 meses sem. Mas não é só falando não, tá? Porque tem muito cara de pau que diz assim, se eu quiser eu paro de beber. Está falando isso há 40 anos e está morrendo de cirrose. Não, tem que decidir. É bom, mas não te escravizando. E você sabe que os especialistas dizem o seguinte, que o vício, ele gera um ciclo na nossa mente, né? É chamado de ciclo vicioso ou circuito viciante, né? Sequestrando a via dopaminérgica da descarga do prazer no cérebro, né? Ele gera um circuito dentro de você. E eu já vou falando hoje, o tema hoje é estratégias vindas de Deus para vencer o vício, né? Eu vou falar de algumas. Mas uma estratégia é entender que tem um circuito na sua mente. Por exemplo, o vício da droga, o vício da bebida, o vício da pornografia, o vício do comer demais, do comprar demais. Tem um circuito dentro de você. Um circuito. Então, como você destrói um circuito? É simples. É a mesma lógica da ponte de Safena, né? A veia do coração está entupida, o médico cardiologista intervém para construir um outro circuito, deixando aquele circuito, aquela veia que estava entupida e comprometida de lado. Então, para vencer um vício, porque o vício tem a ver com o prazer, a pessoa está viciada naquele prazer. Os especialistas dizem que a gente tem que criar um outro circuito que nos dê um prazer lícito no lugar daquele prazer que era ruim. Por exemplo, esses dias eu ouvi a história de um rapaz que bebia muito, comia muita tranqueira, vivia comendo miojo e salsicha, da turma da Mônica. Mas ele começou a... Porque, gente, quem tem noção, né? Miojo é um dos piores alimentos, com todo respeito. Macarrão, não vou nem falar a marca, né? Já falei mesmo, agora já foi. É um alimento que não te acrescenta em nada. Não tem proteína, não tem quase nada. É um alimento processado em geral. E ele bebia, fumava e comia só tranqueira. Eu ouvi ele dizendo, né? Então ele falou, olha, eu comecei a correr. E a corrida, né? Quando você chega a um nível ali da corrida, da descarga, da liberação da serotonina no seu cérebro, aquilo te dá um prazer, um contentamento. Então ele disse que ele foi substituindo o prazer mórbido da bebida, do cigarro, da comida errada pela corrida. E chegou uma hora, olha que interessante como é, né? Que os 2 circuitos começaram a conflitar no cérebro, no coração dele. Por quê? Porque ele corria, mas ele não conseguia evoluir por causa do cigarro, da bebida. Chegou uma hora que ele não conseguia correr mais. Então, os especialistas dizem que quando começa esse conflito na cabeça, né? Circuito bom com circuito ruim, é um ótimo sinal. Sinal que o circuito velho já está perdendo espaço, né? E ele conta que ele parou de beber, parou de fumar e hoje corre. Claro, você pode substituir o vício, o circuito do vício, por muitos outros circuitos positivos. Por exemplo, eu substituí na época o circuito do vício pelo circuito da oração. E existe, quem reza, quem tem vida de oração, sabe que existe um prazer, uma alegria, um gozo espiritual, algo que vem de dentro depois que você reza, quando você termina um rosário, quando você faz uma adoração, né? Eu substituí também na época por outros prazeres, outras amizades, porque Deus não é contrário ao prazer, tá? Existem muitos prazeres bons, só que tem prazeres que são ilícitos e que escravizam.
Romanos 6, 23. O salário do pecado é sempre a morte. Mas se você muda o ciclo, por exemplo, eu tinha o ciclo de falar mal dos outros, agora eu vou criar o circuito, o ciclo de rezar mais, de segurar a minha língua, porque, gente, uma coisa que contamina é fofoca, né? É acusação, é difamação. Então, eu guardo a minha língua, eu vou substituindo hábitos, né? Isso é muito importante. E veja bem, falando ainda dos hábitos importantes, interessantes, para a gente vencer o vício. Olha, em primeiro lugar, já falei aqui da vida de oração e ratifico. Sem vida de oração, ninguém vence vício, ninguém se equilibra. Porque chega um ponto, filho ou filha, que nós não temos força para vencer aquilo que nos desestrutura e nos arrasta para baixo. Santo Agostinho falava da nossa natureza concupiscente, decaída, que tende ao pecado. Há um conflito entre carne e espírito em nós. E se você não reza, você se torna cego para perceber o circuito do vício. Se você não reza, você se torna cego para perceber o mecanismo do vício e você não tem força. Chega uma hora que simplesmente você não tem força, sabe? É sinceridade. A gente chega um momento que a gente vê que a gente não consegue ir para frente nem sair da situação. Então é preciso rezar, é preciso ter rotina de oração, é preciso se determinar. A oração precisa ser uma prioridade. É preciso se determinar nesse sentido. Então é preciso ter uma vida imersa em Deus. Olha, eu não teria vencido os vícios da minha vida se não fosse uma vida imersa em Deus. Eu não teria, ao menos, percebido que o café e outras coisas estavam querendo roubar a minha paz, a minha liberdade, se eu não estivesse rezando. Se eu não estivesse cultivando uma intimidade com Deus. Mas veja bem, deixa de ser preguiçoso, preguiçosa e dar desculpa e começa a rezar de verdade. Sabe, você tem tempo para aquilo que é prioridade para você. Se você não reza, é porque você é um católico preguiçoso, ou um cristão preguiçoso, ou de outra religião que seja que está ouvindo aqui, preguiçoso. E está arranjando desculpa porque Deus não é uma prioridade para você. Porque se Deus fosse uma prioridade na sua vida, você rezaria pelo menos meia hora no seu dia. Se você não reza meia hora no seu dia, o seu catolicismo, a sua fé, o seu cristianismo é fake, é uma mentira. Porque não tem como ser cristão sem rezar. Não tem como ser livre sem rezar. Não tem como viver a autonomia emocional e psicológica dos vícios sem rezar. Então, o que você reza? Ah, padre, eu penso em Deus. Até o diabo pensa em Deus. Você precisa fazer coisas concretas. Você precisa pegar o seu texto e rezar. Você precisa ir à igreja visitar o Santíssimo. Você precisa abrir a Bíblia e ler e responder aquela palavra. Você precisa ter o seu momento com Deus. E a gente precisa ter o nosso momento pessoal. Ah, eu vou à igreja no grupo, eu rezo com a minha esposa. Tudo isso é lindo, mas e a sua intimidade pessoal? Se você não reza todo dia, Deus não é uma prioridade para você. Para de arranjar desculpa. Para de ser um católico meia boca. Um cristão fake. Você não vai ser livre se você não rezar. Então, primeiro passo, rezar. Segundo passo, para você combater um vício, isso é sabido de muitos de nós, a humildade. Porque quando a gente tem um vício, a nossa tendência é esconder, né? É não falar, porque tem vícios que nos humilham, vícios carnais, por exemplo. Mas a gente tem que ter a humildade de buscar ajuda. Para vencer um vício, muitas vezes a gente precisa ser acompanhado, sabe? Acompanhada. A gente precisa de ajuda. Sozinho é difícil. Então buscar ajuda, às vezes terapêutica, espiritual. Buscar oração. Eu gosto tanto de receber oração, né? De rezar por alguém, de receber oração. Deus faz tanto. Quando um irmão impõe as mãos e faz uma oração para nós, no poder do Espírito Santo, né? Então pedir ajuda é importante. Vida de oração, eu já falei, é importante. Sabe o que mais é importante? A gente buscar, amado filho, amada filha, a motivação certa. Veja bem, ninguém vence vício sem motivação. Motivação é diferente de vontade. Ah, eu tenho vontade, padre, mas não consigo. Não. Motivação é diferente de vontade. O que é motivação? A palavra motivação é óbvia, ela vem de motivo. Para ter motivação, você tem que ter um motivo, uma razão para fazer aquilo. Geralmente, quando eu atendo alguém que está num vício, na droga ou qualquer outro vício, eu pergunto. Pare e pensa por alguns segundos e me responda. Como seria a sua vida sem esse vício?
O que você teria que você não tem hoje? O que aconteceria de bom que não acontece hoje? O que mudaria positivamente na sua vida? Aí a pessoa pensa, ela, nossa, padre, eu dormiria melhor, eu seria um melhor pai, eu estudaria, eu poderia conquistar aquele sonho de passar no concurso, eu teria mais saúde, eu viveria mais, eu poderia conversar mais com a minha esposa, deixando esse vício digital de estar sempre no TikTok, no WhatsApp. Então isso já vai dando uma motivação para a pessoa, sabe? Porque o ser humano é movido à motivação, não adianta. Então eu preciso buscar uma motivação para vencer o vício. Para e pensa, o que o vício que você tem, talvez vício escondidinho, que só você sabe, que é até vergonhoso de mencionar, que você não consegue ficar sem, isso está roubando coisas de você. Ai, padre, não está não. Olha, eu digo para você, talvez você não veja o que ele está roubando porque você está rezando pouco. Porque do ponto de vista espiritual, todo vício faz você andar para trás, faz você assumir uma identidade de escravo, de escrava. Sendo que Jesus morreu na cruz para te dar uma identidade de filho, de filha, de livre, né? Então, buscar motivação na palavra de Deus, né? Tem palavras que são maravilhosas, que motivam a gente. Eu lembro, quando eu estava saindo das drogas, Deus me deu uma palavra do livro do profeta Jeremias, que dizia assim, olha, se você souber separar o precioso do que é vil, do que não tem valor, e me seguir de verdade, eu vou fazer de você como a minha boca. E todos te ouvirão. Porque eu falarei através de você. Eu, jovenzinho ali, saindo dos vícios, isso me motivou tanto, porque eu sempre fui encantado pela pregação, né? Por poder falar com as pessoas, por poder comunicar. Você já percebeu que o padre é bem tímido, né? Nem um pouco, né? Nunca fui, puxei meu pai. Então eu gostava, então eu falava, nossa, eu imagino, um jovenzinho, né? Eu vou ser a boca de Deus. Nossa, Deus vai falar através de mim. Filho, filha, isso me dava uma motivação. Ah, não vou voltar para esse vício, não. Eu não vou voltar para essa droga, não. Eu quero ser a boca de Deus. Eu quero que Deus fale através de mim. Isso foi acontecendo. Quando eu tinha 6 meses na igreja, né? Deus também foi maravilhoso. Eu fui chamado para dar o testemunho no encontro. E eu fui, né? Nossa, dá até vergonha. Eu ouvi a fita da gravação esses dias, falando gíria, até palavrão. Falei, imagina, tinha saído das drogas há pouco tempo, né? Mas o padre que estava lá deu um desconto. Acho que ele falou, melhor esse maluco aqui, né? Mudando de vida do que lá fora morrendo. Mas foi uma motivação para mim. Nossa, eu vou ser como a boca de Deus. Então, buscar motivação na palavra de Deus. A palavra de Deus, as promessas que estão na palavra de Deus nos motivam, né? Eu lembro quando eu li pela primeira vez, que é aquela passagem que eu amo muito, Jeremias 29:11, desculpa. Eu sei bem os projetos, o plano que eu tenho para vós. É um projeto de felicidade, não de sofrimento, dava-vos um futuro, uma esperança. Eu me apegava nessas palavras, isso me dava uma motivação. Eu me apegava nas promessas de Deus, na sua palavra, sabe? Isso me ajudou a vencer o vício lá atrás e a me manter, né? Limpo, como a gente costuma dizer, né? Careta, como fala na gíria. Por quê? Porque eu busquei a motivação na palavra de Deus. Qual é a sua motivação? Qual é a sua motivação? Olha, eu digo para você, você pode não ver, mas esse vício está roubando muita coisa da sua vida. Esse celular aí é você mesmo, você. Você não conversa mais com a sua esposa, meu irmão. Você não presta atenção no seu filho. Você fica dia e noite no TikTok vendo coisa que não deve. Não é isso que Deus quer. Faz a experiência de chegar em casa e deixar o celular parado por 1 hora, no mínimo, 2 horas. Você vai ser um pai melhor, uma mãe melhor, você vai fazer exercício melhor. Você vai para a academia e fica olhando TikTok na academia. Seus exercícios estão ruins, as repetições estão péssimas. Porque você fica olhando esse celular, muda de vida, o celular vicia, sequestra o ciclo dopaminérgico da mesma forma. Tenha novos hábitos, porque viver o cristianismo também significa ter hábitos melhores, assumir a vida em abundância que Jesus veio nos trazer, para sermos livres de verdade, de dentro para fora.